Mudando de assunto, você sabia que a tua palavra, aquilo que você fala, tem muito poder? Muito poder mesmo. A gente convidou a Simone Oliani para falar sobre isso no próximo bloco. Então, peraí, o que você anda falando para seus filhos, para seu marido? Você está falando o quê? Você vai ter futuro? Ou você está falando para a criançada aí, você não presta, não vai ser ninguém na vida? Isso daí pode surtir um efeito, hein? Próximo bloco a gente conversa sobre isso, tá bom? Enquanto isso, liga no 3315-1390 para brincar de jogo da Lu comigo. Já volto. No bloco anterior, eu falei para vocês a respeito das nossas palavras. As coisas que a gente fala que pode indiretamente ou diretamente, não sei, a gente vai entender melhor com a Cia aqui, interferir na vida das pessoas. Quantas vezes a gente vê, né, na rua, um pai ou uma mãe falando assim, para de ser assim, menino, isso não leva a nada, não vai ser ninguém na vida. Ou então o pai dando uma palavra de força, de apoio para a criança quando não está conseguindo fazer alguma coisa. Não se preocupa, filho, você vai conseguir, você vai ser bem-sucedido. As nossas palavras têm muito poder. Quando as pessoas falam assim para você, nossa, como você está bonita hoje. Você não fica feliz? Você não se sente bem? E imagina a pessoa falando assim, nossa, como você está feia, hoje está gorda, engordou, hein? Nossa, está gorda. Você não se sente mal? É o poder das palavras. A gente não está falando para ser mentiroso, não é isso. Mas é o que a gente fala pode interferir na vida das pessoas. E isso é um fato, né, Ci? Sim, é um fato. Na medida em que a gente fala para as pessoas coisas que são efetivas e positivas e que elas podem praticar mais e elas vão sentir-se bem com esse feedback, elas vão ter mais motivação, vamos dizer assim, para poder executar aquilo que se pretende dentro dos objetivos. Ou na medida em que eu puno, censuro, critico, não dando a chance da pessoa fazer reparação, provavelmente ela vai se afastar ainda mais dos objetivos. A gente só tem que tomar cuidado para não entender as palavras de forma literal. Porque quando nós entendemos as palavras de forma literal, às vezes até descontextualizada, você é um burro, né? Eu vou ter mais dificuldade de flexibilizar e poder compreender que eu tenho outras habilidades, independente da literalidade daquelas palavras que foi dito. Eu não sou capaz de aprender, por exemplo. Entendi. Dado o contexto e dada a possibilidade da pessoa executar determinadas coisas, ela sempre será capaz de aprender e responder da melhor forma que ela pode ao ambiente. Agora, se o ambiente é aversivo, ela para de responder. E isto é bastante complicado no processo de educação dos filhos. Porque muitas vezes essas palavras podem fazer com que as crianças apresentem um comportamento de contra-controle na medida que são punidas demais. Olha, inclusive, se você está duvidando, tô achando isso daí um exagero, tem um estudo de um japonês, vocês vão assistir agora junto com a gente, um estudo que ele fez teste com 3 potes de arroz e falou palavras para cada um dos potes, palavras diferentes. Assiste isso, dá uma olhada. E aí a gente volta continuando a conversar aqui. Roda aí, vamos ver. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso.
e combatê-los. É chocante, não é? O que a gente fala interfere diretamente na vida das pessoas. Sim, na medida que a gente reforça positivamente, fazendo elogios, valorizando as habilidades, as pessoas são capazes de aprender mais. Não só porque elas estão percebendo que o esforço dela está sendo reconhecido, mas por elas estarem desenvolvendo mais potencial de se relacionar com o meio. Quando a gente é punido e é agredido, a gente não tem vontade de fazer as coisas. A gente pode deixar de fazer ou apresentar um trabalho insatisfatório. Principalmente porque a pessoa que deveria reconhecer não está fazendo. Nas organizações a gente fala de chefes autoritários e o quanto que isso é desagradável para quem sofre as críticas ou a pressão e a produtividade cai, com certeza. E as pessoas que são negligenciadas ou por punição deixam de receber tanto reforço positivo quanto reforço negativo, essas pessoas vão declinando na habilidade de responder e deixam simplesmente de responder. Nossa. Um quadro de depressão normalmente está relacionado com a baixa capacidade de responder. Porque nada que ela faz naquele ambiente é valorizado, ela simplesmente é ignorada. Então, crianças que são negligenciadas ou mesmo adultos acabam apresentando um comportamento de um baixo repertório de responder ao ambiente, que é semelhante ao comportamento de depressão. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que dizer palavras de afirmação para as pessoas, mesmo porque deve ter gente falando assim, mas e se eu não acreditar no que eu estou falando? Como diferenciar isso então? Certo. Nós podemos falar para as pessoas coisas que são verdadeiras. Suponhamos que eu quero que alguém aprenda um determinado comportamento, mas ela não sabe fazer ainda. Eu posso ir mostrando para ela qualquer comportamento que ela faz na direção daquele comportamento-alvo e valorizando e reforçando adequadamente esse comportamento, e no final daquele processo ela será capaz de executar. Então, a gente às vezes espera que a pessoa apresente o comportamento pronto, comportamento-alvo, para poder elogiar. A maior parte de nós, da nossa sociedade, não elogia e não valoriza o feito. É como se fazer o bem feito não é mais que obrigação. Entendi. Então, é importante a gente ir passo a passo, elogiando e reforçando os comportamentos que são apropriados na direção daquele alvo. Se eu esperar que a pessoa apresente o comportamento por si mesmo, o processo de ensinar foi por água abaixo, porque ninguém nasceu sabendo fazer. É verdade. Agora, se eu fico punindo, às vezes eu aprendo a me esquivar da punição e não aprender o comportamento-alvo. Então, quanto mais eu conseguir dizer para o meu filho ou para a pessoa na qual eu estou querendo que ela aprenda aquela habilidade, que ela é capaz de executar, mostrar para ela que habilidades ela precisa para executar aquilo, mais agradável vai ser esta relação. Quem executou vai sentir-se bem e quem está acompanhando o processo de execução também. Todo mundo sai ganhando e as pessoas vão se sentir muito mais valorizadas porque conseguiram, dentro desse processo, atingir o objetivo. Quem ensinou e quem aprendeu. Tá. Eu achei fantástico essa pesquisa do doutor. E achei fantástica a nossa conversa também. Começa a prestar atenção nas coisas que você fala, minha linda, meu lindo, tá bom? Presta muita atenção. Se você não tá denegrindo talvez o seu companheiro, tua esposa, tá bom? Cadê o homem dessa casa que nunca trocou essa lâmpada, sabe? Coisas desse tipo. Então, em vez de cobrar de forma negativa, que tal mudar o jeito como você fala? Por exemplo, no exemplo da lâmpada, né? Amor, tem coisa nessa casa que só você pode fazer. Trocar essa lâmpada, por exemplo, tá bom? E pro seu filho a mesma coisa. Palavras de afirmação, de incentivo para que ele consiga as coisas. Em vez de dizer, você é um bagunceiro. Verdade. Isto emitir um julgamento, eu posso dizer,
eu estou observando que o seu quarto não está organizado. Isto é, descrever o ambiente e descrever o comportamento que se espera. Eu gostaria que você arrumasse. E depois que ele arrumou, valorizar que foi arrumado, em vez de utilizar julgamentos dizendo que é vagabundo, preguiçoso. Tenho certeza, se fizer a experiência de descrever o comportamento e depois elogiar o comportamento bem feito, vai ter um ajudante em casa sem precisar ficar dando bronca. Também acho. As relações vão ser mais agradáveis. Adorei nosso papo. Tenho certeza que você gostou também, né? Vamos colocar em prática agora? Combinado. Obrigada, Tia. Obrigada, viu?